Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou Mariana Lima, fundadora dessa comunidade que é a única que conecta brasileiros, profissionais da moda mundo afora e também ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje eu vou falar com vocês sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem e que eu também cometi na minha transição de carreira do Brasil para o exterior, para que você também não cometa os mesmos erros e encontre e ocupe o seu lugar na moda mundo afora de forma mais rápida. Uma das coisas que desacelerou um pouco esse meu processo de conseguir ocupar o meu espaço moda internacional foi ouvir uma coisa que algumas pessoas me falaram, de que a minha experiência profissional e minha formação do Brasil não valem nada. Eu acreditei nisso por alguns segundos, mas que bom que eu não dei ouvidos para eles, porque eu descobri que a minha experiência profissional do Brasil vale sim. Quando eu comecei a procurar por empregos no Canadá, eu comecei a pensar no que era um diferencial meu como profissional brasileira. E uma das coisas que me destacaram na hora das entrevistas e também na hora de fazer o meu currículo, meu portfólio, era pensar em algumas coisas. Número 1. A minha experiência trabalhando em fábrica, trabalhando com manufatura, tendo acesso a esse ambiente de fábrica, é um diferencial muito grande comparado com os profissionais canadenses. Por quê? O Brasil, ele é historicamente um país que produz moda, além de fazer o design de moda. Já o Canadá, hoje em dia, já faz desde a década de 80, que não é muito forte em manufatura. Pouquíssimas empresas lá produzem a própria roupa. A maioria delas produz em países da Europa e também na Ásia. Eu tive ainda sorte de trabalhar em algumas empresas que tinham fábrica lá para poder viver esse ambiente. Mas pouquíssimas empresas lá têm isso. Então, por eu ter vindo de uma cidade têxtil brasileira, isso foi todo um diferencial para mim. Outro exemplo foi eu ter vindo de um país que tem climas e culturas muito plurais. E por que eu falo isso? Se eu quisesse procurar um emprego em uma empresa americana que faz roupas mais pro verão, como por exemplo da Califórnia, eu poderia criar. Se eu quisesse procurar empregos em empresas do Canadá que produzem roupas de frio, eu poderia trabalhar. Então, por eu ter trabalhado numa grande empresa brasileira que vende roupas para o Brasil inteiro, para climas quentes, climas frios, para estados que gostam de cores e combinações de cores diferentes, eu tinha essa expertise e eu fazia questão de falar isso na minha entrevista. Falando um pouco agora da questão acadêmica, alguns mochileiros me perguntam sobre como que é para validar um diploma na Europa ou na América do Norte. E eu pergunto para eles, por que você quer saber isso? Porque nas 3 empresas que eu trabalhei no Canadá, nenhuma delas me pediu para apresentar o meu diploma de bacharelado em design de moda. A única vez que eu tive que usar o meu certificado foi para questões de governo, para aplicar para visto, para aplicar para residência permanente, mas nunca precisei para aplicar para alguma empresa. E o mais importante disso é que durante a entrevista você consiga mostrar que você sabe o que você está falando, explicar os processos, usar termos técnicos. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar sempre, que é que não é para você falar que você é apaixonado por moda, mas é importante você mostrar que você é apaixonado por moda. Você não precisa falar que você entende de moda, mas você precisa mostrar que você entende de moda explicando os processos. Hoje eu estava assistindo um vídeo que viralizou no Instagram do Daniel Roseberry. Ele é o diretor criativo da Schiaparelli. E ele fez um discurso muito inspirador, contando a trajetória profissional dele. Mas esse vídeo é muito especial para os mochilers porque ele conta a trajetória de imigrante dele na moda. Ele é um designer americano que foi convidado para trabalhar numa empresa de alta costura francesa. E uma das coisas que ele falou no vídeo foi que ele nunca questionou que Paris era o lugar que ele deveria estar. E ele falou que a história dele, que ele como profissional tem muito para contribuir com a Schiaparelli. Sempre que eu falo também desse tema de que a nossa experiência e a nossa formação do Brasil vale sim,
A Doris Treptow, que é a escritora do livro Inventando Moda, ela sempre deixa um comentário nos posts falando que ela também já passou por isso, por essa síndrome de impostora no início da carreira. Eu vou até colocar um dos comentários em um dos posts que ela colocou aqui na tela, falando que hoje ela tem plena consciência e orgulho de que muitas das experiências dela e formação que fizeram chegar até onde ela está hoje são brasileiras. Para dar um contexto para vocês, a Doris, ela hoje em dia é professora universitária em uma das melhores universidades americanas, em uma das melhores universidades de moda do mundo, a SCAD, Savannah College of Arts and Design. E quando a Doris recebeu o convite para estudar mestrado lá nos Estados Unidos, ela tinha experiências somente brasileiras. Ela tinha trabalhado em fábricas brasileiras, em marcas brasileiras, ela tinha sido professora no Brasil, mas, e com tudo isso, ela conseguiu o espaço dela ser professora lá nos Estados Unidos, mesmo sem trabalhar em alguma fábrica lá. Assim como a Doris acreditou que a formação e a experiência profissional dela no Brasil valem muito sim, eu também quero que você mude esse pensamento e passe a acreditar mais no seu potencial e na sua experiência para ocupar o seu espaço na moda mundo afora. O erro número 2 que eu cometi é querer aprender tudo ao mesmo tempo quando se fala em inglês. Eu vou te dar um exemplo. Como que se fala isso daqui em português? E como que você chamaria isso daqui em português? E isso daqui? Nem eu sei. Pode apostar que os seus pais, os seus amigos que não trabalham com moda, mesmo sendo falantes nativos de português, também não conhecem todos os vocabulários de moda em português. Mas você precisa saber esses termos tanto em português quanto em inglês se você quiser trabalhar com moda fora do Brasil. Por exemplo, se você é uma designer têxtil ou uma textile designer em inglês, você precisa saber que tecido plano é um woven fabric e que uma malha é um knitted fabric. Se você é uma estilista, uma fashion designer, você tem que saber apresentar uma coleção e defender o produto que você criou. Se você é uma fashion stylist, você tem que saber como auxiliar uma modelo como que ela vai se vestir. Por exemplo, can you put the ring on your index finger, please? Você pode colocar o anel no seu dedo indicador? Ou ao invés de falar close the buttons, é melhor você falar button up your shirt, please? Porque assim você vai soar um pouco mais natural. Então é importante lembrar que mesmo os nativos não sabem todas as palavras da língua inglesa. Então é importante você focar no que realmente vai ter um impacto na tua carreira. Eu indico que você comece estudando vocabulário de moda em inglês. Quando eu estava planejando a minha ida para o Canadá, eu me senti um pouco sobrecarregada, porque eu queria estudar tudo. Mas hoje eu percebo que eu deveria ter focado no que era necessário para eu furar a bolha da moda canadense. Tem um conceito muito interessante que é o princípio de Pareto, que fala que 20% do seu esforço representa 80% do seu resultado. O ser humano tem uma inclinação em gastar tempo com coisas que não vão trazer um impacto tão grande na carreira dele. Mas se você parar para analisar e colocar o esforço no que realmente importa, você vai ter um impacto muito maior. Não tem como você se dedicar dia após dia a aprender vocabulário de moda em inglês e não ter um resultado. E esses 20% são o que a gente foca no Fashion Vocab Talks, o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. Esse curso ele vai acelerar o seu processo. Você vai se sentir pronta mais rápido para o mercado de trabalho. Se você quer fazer parte do Fashion Vocab Talks, as inscrições estão abertas para a última turma do ano. O Fashion Vocab Talks é um grupo de conversação muito intimista, muito exclusivo. Nesse grupo você vai ter acesso direto a mim. Eu vou estar ali para te ajudar ainda mais a aprimorar a tua carreira e focar no que importa. Ele é um espaço seguro para você praticar a tua comunicação. Algumas pessoas até me falam que elas ainda não participaram do Fashion Vocab Talks porque sentem que o inglês delas não tá bom o suficiente para entrar no grupo. Mas eu acho importante lembrar que eu criei o Fashion Vocab Talks justamente para isso. É o grupo para você praticar a tua comunicação e se preparar para desafios maiores, como entrevistas de emprego, feiras internacionais, estagiar no New York Fashion Week, se apresentar melhor e também participar de eventos e rolês aleatórios, se apresentar melhor numa entrevista para uma vaga em uma universidade internacional. E já que a gente está falando de vagas de emprego, o terceiro erro que eu vou falar hoje é aplicar para vagas de emprego sem ser intencional e sem capricho.
Uma vez uma pessoa me falou que ela aplicou para 300 vagas de emprego em menos de um ano. E eu achei que ou a pessoa está mentindo, ou ela aplicou da forma errada e perdeu tempo. Uma coisa que eu trabalho com as minhas mentoradas é elas aplicarem para uma vaga de emprego de uma forma muito intencional e planejada. E fazer isso leva tempo, mas é importante também você colocar uma meta básica nessa aplicação. Por exemplo, uma semana você vai aplicar para uma vaga. Parece pouco, mas eu vou te explicar o porquê que é importante você colocar uma meta básica para sua aplicação. Primeiro, é importante você analisar se aquela vaga é o que você realmente quer. Leia com cuidado a descrição e veja se ela te interessa e o que você pode oferecer para aquela empresa, qual que é o teu diferencial. Segundo, arrumar o teu currículo, cover letter e portfólio, especialmente para aquela vaga. Por quê? Muitas empresas grandes hoje em dia, elas usam um sistema chamado ATS, que é o Applicant Tracking System, que basicamente é um robô que descarta a sua aplicação se ela não for compatível com a vaga que você está aplicando. Terceiro, depois que você aplicar para a vaga, arrumar o seu portfólio, o seu currículo e aplicar para a vaga, é importante você entrar em contato com pessoas pelo LinkedIn. O meu último emprego no Canadá, eu consegui por conta disso. E quando eu consegui o emprego, eu conversei com a minha gerente e ela falou que as únicas 2 pessoas que conseguiram a vaga foram as únicas 2 que mandaram mensagem do LinkedIn. Então eu acho muito importante você se destacar de outras formas nessa multidão de currículos que as empresas recebem. Você pode mandar mensagens do LinkedIn para gerente da vaga, para pessoas que estão fazendo a mesma função que o que você vai fazer. Pode aplicar para as pessoas do RH. Eu sempre mando para várias. Eu vou colocar aqui no vídeo o exemplo da mensagem que eu enviei para minha gerente na última empresa que eu trabalhei. Eu acho muito importante você finalizar todo dia pensando o que eu fiz pela minha carreira internacional hoje. Outra queixa frequente dos mochilers é ficar estagnado ou paralisado, ou se comparar muito às pessoas que já estão no mercado ou portfólio que elas têm. E eu também tenho esse problema às vezes, mas eu sempre coloco uma voz na minha cabeça falando: deu de pesquisar, deu de olhar o portfólio dos outros, agora senta e vai fazer o teu. Então, a próxima vez que você estiver pesquisando para fazer o seu portfólio, para fazer o seu currículo, determina uma quantidade de horas para você fazer essa pesquisa e depois que você estourou o tempo, lembra da minha voz na tua cabeça falando: para de pesquisar e vai começar a montar o teu portfólio. Porque só assim você vai conseguir melhorar ele. Pesquisar demais não vai melhorar o teu portfólio. O que vai melhorar ele é pesquisar, fazer, melhorar. Pesquisar, fazer, melhorar. Para te ajudar um pouco mais em otimizar essa pesquisa e filtrar um pouco mais quais portfólios que você vai pesquisar para criar o seu, é interessante você olhar o portfólio das pessoas da empresa que você quer trabalhar, que você aspira a trabalhar. Dá uma olhada no Behance delas, quais são os projetos que elas já fizeram e o que você pode usar daquelas referências para fazer o seu. Erro número 4 é não saber criar uma boa rede de contatos fora do Brasil. Quando eu mudei para o Canadá, eu não conhecia ninguém da área de moda. Então eu acho que esse é um dos conselhos mais importantes. Algum tempo atrás eu estava conversando com uma colega de trabalho minha, a Jéssica. Ela é italiana e ela trabalhava na mesma empresa que eu. E eu perguntei para ela como que funcionava o currículo europeu, se tinha alguma diferença em relação ao currículo norte-americano e tudo mais. E ela me passou muito breve as diferenças e no final ela falou: mas Mariana, acredita em mim, todos os empregos que eu conheci até hoje não foram por causa do meu currículo, do meu portfólio, mas sim o que mais impactou foi conhecer as pessoas certas. A Jéssica, ela trabalha há mais de 15 anos já com matéria-prima voltada para moda. Já trabalhou com empresas chinesas, com várias empresas europeias, com empresas norte-americanas. E esse foi o conselho que ela me deu. Entre em contato com as pessoas pelo LinkedIn, conversa com pessoas em feiras, expande tua rede de contatos, que essa vai ser a forma mais eficaz de você encontrar o seu emprego
não importa onde você esteja. Tem uma estratégia que eu usei também quando eu comecei a pensar em aplicar para esse mestrado aqui na Suécia, que eu gosto de chamar de entrevista reversa. O que eu fiz? Eu entrei em contato com algumas alunas que estavam fazendo o curso que eu queria fazer, que é o curso de Fashion Marketing and Management, e eu perguntei para elas se elas tinham algumas sugestões de como aplicar. Perguntei para elas se elas estavam gostando do curso, tudo pelo LinkedIn. Dentre essas 5 pessoas que eu mandei mensagem, 2 delas concordaram em fazer uma ligação de vídeo comigo pelo Google Meet e outras mandaram mensagens de texto explicando como é que foi o processo, com várias dicas. E isso fez com que eu tivesse uma grande vantagem comparado com as outras pessoas que estavam aplicando, porque elas me passaram dicas muito certeiras do que ia acontecer até mesmo na entrevista do mestrado, por exemplo. Teve uma pessoa, a Hannah, ela me mandou uma mensagem ela me falou que uma das perguntas da entrevista seria: qual o maior desafio da sustentabilidade na moda atualmente? E só porque ela me passou essa informação, eu pude me planejar e saber exatamente o que eu ia falar para impressionar, para impactar a minha gerente, para impactar a pessoa que estava me entrevistando. E porque eu estava preparada, eu pude até usar um termo muito avançado que eu já tinha ensinado durante as aulas do Fashion Vocab Talks, que é o Waste Colonialism, que é quando os países do norte do globo, do norte do mundo, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, Suécia, Inglaterra, enviam o lixo têxtil, vendem o lixo têxtil para países como Gana e Chile, e esse lixo têxtil acaba indo parar nos aterros sanitários e poluindo muito mais aquele país. Então essa entrevista reversa é uma maneira muito legal de você fazer um raio-x da vaga que você vai aplicar. Quando você faz uma entrevista com uma pessoa que já está trabalhando numa posição que você quer alcançar, você pode perguntar para ela como que é o dia a dia dela, quais softwares que ela mais usa, e assim você pode planejar a tua carreira e se preparar melhor para entrevistas, montar melhor o teu currículo, o teu portfólio. O erro número 5 é não praticar a sua apresentação pessoal. Eu lembro que quando eu cheguei no Canadá e eu participava de vários rolês aleatórios, de eventos de empreendedorismo, eu fiz alguns testes de como que eu iria me apresentar e qual que era a forma mais eficaz. Na pessoa número 1 eu chegava falando que eu era brasileira. E aí a conversa sempre ficava muito superficial. A pessoa perguntava: e aí, lá não tem neve, né? Você tá gostando aqui da neve do Canadá? Você tá se adaptando? O frio tá muito ruim pra você? Ou falavam de futebol, etc. Falavam do que eles conheciam. Mas quando eu cheguei no segundo evento e conversei com outra mulher, falei pra ela que eu trabalhava com moda, na mesma hora ela já lembrou de uma amiga que trabalhava também na área e me passou o contato dessa pessoa falando: entre em contato com ela que ela vai te ajudar a conseguir um emprego aqui no Canadá. Então é muito importante que você pratique em inglês como que você vai se apresentar em eventos, em feiras, para outras pessoas, em entrevistas de emprego. Qual que é o impacto que você quer gerar naquela conversa? Para onde que você quer que aquela conversa chegue? Então analisa também qual que é o espaço que você está atuando. Às vezes vai fazer mais sentido você falar da sua meta. A última aula do Fashion Vocab Talks se chama Fashion Seminar, que é uma oportunidade para as alunas fazerem uma apresentação de um assunto que elas querem melhorar a comunicação. Algumas delas escolhem apresentar um pouco mais a sua trajetória, outras apresentar a sua empresa e também apresentar a sua tese, por exemplo, de bacharelado ou de mestrado. E essa é uma grande oportunidade de treinar a comunicação, receber feedback num espaço seguro, onde todo mundo que está ali está querendo te ajudar e aprender contigo. Eu sei que muita gente aqui deve ter colocado na sua lista de metas lá no início do ano, falando que queria começar a aprender inglês, não é mesmo? O ano ainda não acabou, ainda tem mais 2 meses para você conseguir tirar do papel essa meta e aprender inglês de uma forma que realmente vai impactar a tua carreira. Então clica no link da descrição para saber mais sobre o Fashion Vocab Talks. Essa é a última turma do ano.